atenção uma coisa aqui. Na aula que nós fizemos juntos, aqui na aula não anterior, na anterior, eu fiz com vocês a derivada temporal segunda. A gente pegou lá Lagrangiano que dependia da derivada temporal segunda e tiramos uma expressão para aquilo que a gente disse ser o tensor de energia no momento. Eu chamo a atenção uma coisa só para vocês, uma observação, que é uma observação aqui, sobre a simetria de Gauge. Esse caso aqui, só para chamar a atenção. Uma questão que nas aulas que a gente fez, elas não foram nem levantadas, mas também não são questões óbvias, são questões simples, mas não são óbvias, tá? Que é o seguinte, se nós olharmos, né, a nossa expressão da densidade de energia, em geral, vamos dizer, a formulação canônica, vamos colocar assim, formulação canônica. Vamos pegar o caso convencional. Não vou pegar o caso estendido de dependência em derivada segunda no tempo. Vamos pegar o caso usual da densidade de Lagrangiano depender dos campos, né, normalmente dos campos, das derivadas temporais dos campos e apenas das derivadas primeiras, né, das derivadas espaciais primeiras dos campos. Vamos colocar nesse caso aqui. Já imaginando que o Lagrangiano não depende também explicitamente do tempo, porque a gente já está falando de uma situação que a gente tem invariância sobre relação temporal. Então, mas não vamos colocar o caso de derivada segunda, porque essa discussão ela já fica clara no caso do Lagrangiano depender só de derivada primeira no tempo. Se depender de derivada segunda, vai acontecer exatamente a mesma coisa. Vou pegar o caso, então, eletromagnético. Que é o caso que tem simetria, né? É um caso eletromagnético, caso de Maxwell, caso eletromagnético, vou colocar aqui, né? Nós temos a simetria de Gauge. E, se vocês se lembrarem, né? Em algumas aulas, nas aulas iniciais, a gente derivou explicitamente a expressão, né, da densidade de Lagrangiano do caso Maxwell, né? A gente colocou todas as dependências no potencial e depois a gente viu como é que a gente chegava às equações de Maxwell e a gente amarrou a forma do Lagrangiano como sendo algo do tipo 1/2 de 2, né? Menos, acho que C2D2. Algo desse tipo assim. Então, nós temos essa expressão aqui para a densidade de Lagrangiano. E aí, na aula anterior, a formulação canônica, né? A formulação canônica, ela deu para nós que a densidade de energia, ela seria a derivada do Lagrangiano em relação às derivadas dos campos, os termos de velocidade, né? De momento aqui, vezes as velocidades, né? Exatamente como no caso da partícula, menos o Lagrangiano. O P, que é a transformação de Legendre, que ele faz passar do Lagrangiano para o Hamiltoniano. Então é exatamente isso que nós obtivemos. Isso, claro, esse φ designando um campo genérico. Então eu tenho que somar, fazer isso para todos os campos juntos. Nesse caso aqui, então nós estamos lá. Nós temos os campos, o campo R, ele fica em função do φ e do A, e o campo P é rotacional lá. Então, se a gente for olhar, vamos só aqui escrever o nosso Lagrangiano de Maxwell de novo. Queria só chamar a atenção desse fato para vocês, que a formulação, quer dizer, isso aqui é a expressão canônica, que a gente chama de expressão canônica. Que não é
temos outras possíveis escolhas, como nós vamos ver. A discussão do que é o tensor de energia governo mesmo é uma discussão que depende, né, de escolha. A gente tem várias opções aqui. Qual é a melhor escolha? O que é um bom tensor de energia governo para um dado modelo? Né? Então, nesse caso aqui, vamos pegar o caso eletromagnético, vamos pegar o caso tamanho. A gente fez na aula anterior ainda do Alexandre, a gente pegou um lagrangiano que dependia só das derivadas primeiras dos campos, fez a invariância por translações temporais e tirou uma equação de continuidade, onde a gente interpretou algo como a densidade de energia e o termo na equação de continuidade que vinha com uma divergência que a gente interpretou como a densidade de momento, que seria o vetor de point, digamos assim, daquele conjunto de campos. Tá lá, a gente fez aqui, que é a expressão que a gente diz canônica, porque ela veio do formalismo canônico. Vamos olhar, aplicar essa expressão no caso eletromagnético. Se vocês observarem bem, né? Os campos E e B, vou colocar aqui só para se lembrar aqui, o campo elétrico é gradiente de φ, tem um sinal mesmo, mas tem um quadrado, gradiente de φ, menos dA dt. Vai ficar mais aqui, né? É só um quadrado. E depois o termo de campo magnético rotacional de ar. Então é isso que a gente tinha. E aí a gente lembrava, né, das transformações de Gauge. Se eu jogar um gradiente aqui e aqui jogar a derivada temporal de um escalar, esse termo aqui fica invariante, esse termo aqui fica invariante, é invariante de Gauge, então o lagrangiano é invariante de Gauge. Né? Agora, se a gente pegar, vamos usar então a expressão canônica, né? Então, nesse caso aqui, então, o nosso hamiltoniano vai ser essa expressão aqui. Então, observando bem, o campo A, esse termo aqui não tem nenhuma dependência temporal. A única dependência temporal é esse termo aqui dá. Para nós, se eu for derivar, quer dizer, outra coisa, né? O nosso φ, o campo potencial, essa letra aqui está meio, esse símbolo aqui está meio inconveniente, porque ele designa qualquer campo. Isso aqui não, isso aqui é específico do caso de Maxwell, o potencial escalar e o potencial vetorial. Então, se a gente for usar essa expressão aqui, nesse caso aqui, a única derivada temporal que está presente aqui. Então, eu tenho que derivar esse termo, então esse aqui vai ficar o meio, esse 2 aqui vai dar 1. Então, nós vamos produzir aqui um gradiente de φ, mais dA dt, que a derivada do lagrangiano, né, em relação a ponto é exatamente isso aqui. Claro, escalar a ponto. Tá? E esse termo aqui, essa aqui eu não tem nenhuma derivada para tirar aqui em relação ao ponto. Menos R. Né? Então, isso aqui para montar menos o próprio lagrangiano agora. Então, menos o meio do gradiente de φ. Vou botar aqui menos o meio de A2, quando a gente botar lá o vídeo, menos o meio de A2. C2 D2. Então, se nós observarmos bem, isso aqui é menos o campo elétrico. Isso aqui é invariante de Gauge. Então, eu tenho qualquer transformação de Gauge que eu fizer, deixa esse termo invariante. Deixa esse fator aqui invariante, mas esse cara aqui está mudando. Então, esse hamiltoniano aqui não é invariante de Gauge, por causa desse termo aqui. Se eu fizer uma transformação de Gauge aqui, isso aqui vai no gradiente, né, de um φ, então vai aparecer um termo extra, que vai sobrar daqui. Então, não é invariante de Gauge. Então, a gente está aqui com uma situação, né, de interpretação. Se eu quero que isso seja a energia do sistema, a gente espera que a energia seja alguma coisa que dependa, né, é um escalar do ponto de vista das rotações, mas deveria ser um escalar também do ponto de vista das transformações de Gauge. A energia não deve depender da escolha de Gauge, se eu escolho Gauge de Coulomb, se eu escolho Gauge de Rolle, se eu escolho Gauge temporal, se eu escolho Gauge axial. E vamos olhar uma outra coisa. Vou falar desse termo aqui. Esse termo aqui é o termo que está incriminado. Esse é o termo problemático.
Então a gente está diante dessa situação. Vamos ver o que a gente pode tirar essa dúvida de um outro modo. Vamos olhar as equações de campo. Se a gente está no caso, estou fazendo só para o caso de Marx para ilustrar. Depois a situação é mais geral. Na verdade, isso aqui é apenas um aspecto, um exemplo que revela esse problema. Vamos então pegar as equações de Marx aqui, como a gente faz sempre, né? Vamos pegar as equações. O campo ali está livre, não tem corrente, não tem nada, é só o lagrangiano de Marx o livre, né? Então vamos pegar as equações de Marx o livre de Bhaskara. As equações de Marx livres no Bhaskara. Só para a gente fazer a mesma análise e ver qual é a resposta. No Bhaskara, qual a divergência do E é zero. Multiplicando essa equação aqui escalarmente pelo campo elétrico. E multiplicando essa equação aqui escalarmente pelo campo magnético, né? Aí vai subtrair essa dessa, fica então essa equação aqui com essa aqui. Então a gente ganha alguma coisa, se a gente pegar essa equação aqui, subtrair dessa aqui, a gente vai ter esse termo aqui da ddt de 1 sobre C2 é 2, né? Que é a derivada temporal desse quadrado aqui. Esse termo aqui é a derivada temporal desse quadrado aqui. Fica aqui mais no meio de B2. Esse termo menos esse. Igual a mais menos esse. Então é igual. Esse termo aqui, menos esse aqui, igual a esse termo aqui, menos esse aqui, que é rotacional de B, né? Rotacional de B. Escalar é menos B. Escalar é rotacional do E. Certo? Então esse termo aqui daria para nós epsilon, isso aqui é um escalar no final do dia, né? Então isso aqui daria para nós epsilon i jk dj bk esse é a componente do campo elétrico. E esse aqui menos, né? bi y jk então vamos juntar esses dois termos aqui num só. Vou botar esse termo aqui como sendo derivada de epsilon i jk bk é i bk e então juntou, né, esses dois termos nessa derivada. Então a derivada desse cara aqui está contemplada aqui, mas eu tenho que subtrair esse termo extra que surge da derivada. Então, menos aqui, epsilon i jk, rapidinho, né? Bk dj. Certo? Esse termo aqui fica a derivada desse cara aqui, dj bk, ou epsilon é menos a derivada do e. E a mesma coisa vamos fazer desse termo. Vamos botar essa derivada aqui como fatorando, essa derivada aqui com sinal menos dj do epsilon i jk bi k e aqui mais, né? Epsilon i jk e aí a derivada do b, né? djb. Mas ficou menos isso aqui, o B, mesmo rotacional de E, e depois aqui contribui com a
menos a balança aqui, tá certo? Então esse termo aqui a gente pode, vai dar um extra, você que está basicamente dando E vetorial B, né? Só que tem um sinal menos aqui, eu tenho EI, PK, né? Então isso aqui é menos o produto vetorial de E com B componente J. Isso aqui é menos E vetorial B componente J, né? Esse cara aqui é a mesma coisa, esse cara aqui é o EK BI, né? Ou vou botar o E na frente, vou colocar aqui EK BI, vou botar esse K cá na frente. Faz duas entradas aqui, fica KBI, então esse cara aqui é E vetorial B componente J. B componente J. Né? E aí temos esses dois termos aqui, então me dando esse termo aqui tem uma derivada, então esse aqui é o rotação, esse termo aqui. Então, esses dois termos aqui se juntam, né? Menos com menos esse aqui. Seria essa. Melhor coisa fazer isso aqui, para poder ter uma lei de uma equação de divergência aqui, né? Perdão, aqui tem um fator 2, tem então, esse termo aqui está dando um fator 2, né? 2, divergência, né? E esta ela é vetor B, isso? Esse termo está dando. E esse termo aqui deveria, no final do dia, a gente deveria ter alguma coisa que se juntava tudo num termo só. Esse cara aqui está dando rotacional de E. Se a gente fizer escrever, quer dizer, não adianta fazer integração. A gente não está dando do Lagrangiano, não fazer integração por parte. Não, deixa eu ver se é a melhor maneira. Oi, pode falar. Não daria para cancelar esse segundo termo da terceira linha com o segundo termo da segunda linha? Esse aqui, né? Com o termo da segunda linha. Com esse aqui? Não, esse aqui. Tá legal, desculpa, né? Então deixando esse termo aqui livre, tá, com esse aqui, né? Mexendo só nesse aqui, né? Tá certo, pode ser, deixa eu ver aqui. Então, a gente não precisava talvez fazer isso. Olha, esse termo aqui, o campo tá certo, deixa eu pagar. Vou fazer então, cheguei que você deixa eu pagar isso aqui, deixa eu pagar essa última linha aqui. Isso. Fazer isso aqui. Então, digamos que a gente tenha feito essa operação aqui, só nessa primeira linha aqui, né? Foi o que a gente fez aqui, né? Isso. E aí esse termo aqui, se a gente trocar os índices, a gente tem derivada, vamos trocar aqui, vamos chamar o kappa, o I vai virar kappa, o I vai virar kappa, e o kappa vira I. Isso. Tá certo. Então aqui eu vou ter DJ é kappa, BI, perfeito, epsilon, IJ kappa, epsilon kappa J, exatamente. Aí vai se cancelar, porque esse cara aqui, eu posso colocar o I na frente, passa duas vezes, o J próprio fica mais, menos, também, mas melhor até fazer isso, né? A gente mexeu nesse termo aqui e deixou nesse aqui. Então produz só um rotacional aqui. Menos, obrigado. Melhor assim, obrigado, tá? Menos divergente de E vetorial. Tá certo. Então tá lá. Então a gente dá uma equação de continuidade de qualquer jeito. Então estaria aqui a nossa divergência, o DDT de alguma coisa que nós sabemos interpretar como energia do campo, que é o quadrado do campo elétrico, o quadrado do campo magnético. Esse carinha aqui, nós sabemos 1 sobre C2 é μ0 ε0. Então isso aqui dá μ0 ε0 nas propriedades aí do vácuo sobre 2. Eu posso dividir toda essa equação aqui por μ0, então dividir aqui por μ0, divide aqui por μ0, tá certo. E aí a gente joga esse termo para cá com sinal mais. Isso aqui. Então, tem a famosa equação, né, que dá o vetor de Poynting, que dá a densidade de energia. Então, se a gente observar, usando direto as equações de campo, a gente tem uma expressão diferente da expressão canônica. Né? Então, a expressão canônica está aqui, que não é invariante de Gauge, tem esse problema. Ao passo que aqui, a gente tem uma expressão, tem uma derivação que é mais razoável do ponto de vista da interpretação física. Eu tenho algo que eu estou interpretando como a densidade de energia, é completamente invariante de Gauge em todos os momentos, que só se lida com os campos, não se lida com os potenciais. Então eu teria esse conflito, né? Aonde é que está correto, né? Eu dizer o que é a densidade de energia do campo elétrico?
É essa aqui ou é essa aqui do formalismo que a formulação canônica nos dá? Essa aqui é o que sai da equação de campo. E nós lembrarmos como quando a gente derivou. 2 mizano. Oi? 2 mizano. Aqui tem 2? 2, 1 no meio de 0. Aquele 0, obrigado. Perfeito, corrigido aqui. São 0 sobre 2, 1 sobre 2. Obrigado. Então, a questão que a gente se coloca é aonde é que eu tenho que buscar a interpretação física correta? Claro, essa aqui é muito mais razoável, porque ela vem direto das equações de campo e me dá uma energia independente da escolha do gauge. Lá também, as equações de campo estão embutidas. Quando nós derivamos a expressão da densidade de energia e usamos a dedução que nós fizemos da invariância por translações temporais, a gente, embutido na derivação, a gente usou as equações de Euler-Lagrange para os campos. Então, as equações de campo também estão embutidas ali. Só que no final do dia, me vem um tensor de energia-momento que não é invariante de gauge, ao passo que aqui tem. Então, nós temos um problema aqui com a formulação canônica. A formulação canônica, ela me dá uma lei, uma equação de continuidade, me dá uma lei de conservação. Só que eu tenho um problema de interpretação. Por exemplo, eu posso ter um tensor de energia-momento do campo eletromagnético que não é invariante de gauge. Isso aqui realmente é o problema. E aí a pergunta é, qual é a origem desse problema? Por que isso está acontecendo? Por que eu vou para as equações de Maxwell, ganho algo que é razoável? E por que eu vou para a formulação lagrangiana, uso os potenciais, que no fundo eu usei lá também para tirar as equações de Maxwell, nós fizemos o princípio variacional em relação aos potenciais. E ganhamos as equações de Maxwell, da onde a gente tirou o tensor de energia momento. Então, aonde é que está o problema? Esse problema ele é localizado só para o campo eletromagnético, esse problema é um problema mais amplo que o campo eletromagnético, por exemplo, está a ponto. Vamos colocar essas considerações aqui para a gente ver o que a gente pode refletir. Então nós identificamos, né? Vou botar o seguinte, assim, consideração, né? Identificamos o problema, né, de uma energia que não é invariante de gauge, e aonde é que está vindo o problema? O problema está vindo aqui, ó. O campo vetorial. O campo escalar está quietinho, está escondido aqui dentro. Ele ficou dentro do campo elétrico. Então ele não deixou, né, aparecer o problema, porque já está aparecendo o campo vetorial. Então, veja que é um problema de uma energia que não é invariante de gauge, né? E quem? E a origem, vou colocar assim, né? E a origem, e o campo em questão é um potencial vetor A. É um potencial vetor que vai gerar um problema. Essa é a minha primeira consideração. Está lá, o problema é esse. Aí a questão é, então, o problema que está aparecendo, ele está sendo apontado pela simetria de gauge. Eu estou vendo que tem uma definição de energia que não é invariante de gauge. Então, a simetria de gauge está fazendo um papel aí. Mas será que ela que é o bandido da história? Seria a simetria de gauge, né?
o objeto responsável, né? Pelo problema. Viu a redação, né? Então essa aqui é a questão. Então, a gente está num caso muito particular, eu quero deixar claro isso, está num caso muito particular, que é o caso de Maxwell, em que esse problema aparece. A gente está querendo saber, esse problema ele é específico de Maxwell ou esse problema é um problema mais universal? Vamos fazer essa terceira consideração. Professor, Bueno. Estava pensando, não daria para falar que essa expressão que escreveu da energia e a expressão que eu meti aqui das funções de Marx não são equivalentes? Em que sentido? Por exemplo, a energia seria a integral de tempo pelo espaço. Isso. Se você substituir ali o A ponto pelo E menos... Isso, você faz uma transformação de meio. Um termo de fronteira. Isso, vai fazer isso aqui. Vamos colocar essa questão. Vamos colocar essa questão. Questão 3, a consideração 3, né? E depois a gente fala sobre isso também, que é uma questão importante. Atenção, consideração 3, então. Né? Vamos voltar então, essas são as três considerações que eu acho que valeria a pena a gente refletir um pouco para poder ir à frente. Mas vamos voltar à questão que o Gustavo colocou. Então vamos voltar aqui, a nossa expressão do Hamiltoniano, ela ficou mais ou menos assim, tem aqui um fator, né? Ela ficou no meio, campo elétrico, escalar, a ponto. Aí não tinha meio não. Não tinha o meio não, já tinha cancelado o meio, perfeito. Era isso aqui, ó. Campo elétrico, escalar a ponto, né? Menos o meio, é isso? Aí sim, que é do Lagrangiano total, isso? É isso aqui, né? Então, vamos pensar o seguinte, se eu fizer uma transformação de Gauge nessa expressão, o campo L muda, o campo B não muda, mas o potencial vetor ele muda, né? A nossa, só para ter acertar o sinal, nosso campo elétrico é menos gradiente de φ, menos PADT, e o nosso campo magnético é rotacional de A. Então, para a gente ter essa simetria aí, a gente está fazendo o seguinte, né? O filinha, a transformação que a gente faz é jogar uma derivada temporal de uma função genérica, né? Jogar aqui uma função f em cima do φ e em cima do A. Jogar menos o gradiente dessa mesma função. Então a gente acontece, esse termo aqui fica com sinal mais, esse termo aqui fica com o sinal menos, esse termo aqui fica com o sinal mais, os dois se está certo com a simetria de Gauge, tá? A gente já até trabalhou isso nas aulas anteriores para fixar o Gauge. Agora a questão é, se eu faço essa transformação aqui, então, esse termo aqui, esse A aqui, né? Então se eu fizer uma transformação de Gauge nesse termo aqui, esse termo aqui vai no A, menos um gradiente, então vai ficar aqui gradiente da derivada temporal do f. E aí eu poderia pegar esse termo aqui, que é a variação, estou dentro de uma energia, estou dentro de uma densidade, então imaginar que a energia do sistema é integral, né? De
x, eu estou imaginando que isso aqui é uma densidade de energia. Então, a densidade de energia, ela deve ser integrada no espaço todo para me dar a energia. Então, o que é importante para nós, no fundo, é a energia total. E aí eu poderia pensar em integrar por partes esses dois termos aqui. Eu poderia jogar esse termo para cá, que esse termo aqui, que é o único termo responsável pela variação, ele tem esse gradiente aqui. Então eu poderia jogar algo desse tipo aqui, divergência do E, e deixar aqui o termo dt do E. Então a variação, a menos de uma integração parcial, seria esse termo aqui. Só que no vácuo, isso aí está ok, divergência de E no vácuo é igual a zero. Mas eu estou em presença de cargas ou distribuição de correntes, a divergência do E é necessariamente mais zero. Então, essa definição, eu poderia até pensar que para o campo livre, eu poderia deixar essa expressão e pensaria que o que seria a quebra da simetria de Gauge é um termo de fronteira, como o Gustavo está falando. Quer dizer, se bem que a gente poderia pensar divergência de E é igual a zero, esse termo aqui, se eu quiser fazer, eu não posso aplicar direto o teorema de Gauss, porque eu tenho a derivada temporal dessa função, que depende de x também. Então, isso aqui não é uma divergência total. Isso aqui sim seria. Mas o problema é que eu posso pegar a divergência do E. Eu posso usar as equações de campo e dizer, beleza, no vácuo a divergência de E é igual a zero. Mas em presença de cargas e de distribuição de cargas, então a gente tem uma densidade que a gente quer que seja universal, independentemente do campo estar livre ou não, certo? Obrigado pela observação aí. Bom, então, vamos considerar essas três questões aí, que absolutamente não é óbvio isso. Mas eu acho que eu já tinha explicado a vocês aqui, nas aulas anteriores, qual era o papel da simetria de Gauge. O campo eletromagnético, né, o campo de Maxwell, livre, né, ele está descrevendo o φ, ele está descrevendo, na verdade, dois potenciais. O que é fundamental no fenômeno eletromagnético são os potenciais, não os campos. E do ponto de vista do grupo de rotações, esse cara aqui é um objeto escalar, e esse cara aqui é um objeto de spin, um vetor. Então, do ponto de vista das representações do grupo SO3, né, nós temos aqui um escalar, né, que a representação é J igual a 0. Eu tenho aqui a representação J igual a 1, a representação vetorial. Então, tem dois tipos de objetos, dois tipos de banda. Se esse campo é um campo de radiação, que eu vou fazer uma interpretação corpuscular, uma interpretação onda-partícula, na versão de partícula, o campo eletromagnético deveria estar propagando dois tipos de partícula, uma partícula escalar, uma partícula vetorial. E, porém, nós vimos, mas eu tenho a simetria de Gauge. A simetria de Gauge me permite, por exemplo, nós tínhamos mostrado numa aula aí, ir para o Gauge de Coulomb, onde, para o campo livre, eu posso fixar o φ igual a zero e a divergência do A igual a zero. Se eu fixo o campo φ igual a zero, eu estou matando essa partícula escalar. E se eu fixo a divergência do A igual a zero, eu estou matando o modo longitudinal desse spin 1. Quer dizer, esse spin 1 ele tem polarização mais 1, polarização 0 e polarização menos 1. No fundo, eu estou matando a polarização escalar e estou deixando esse objeto propagar apenas as duas componentes de eletricidade, mais 1 e menos 1. Então, isso é que está em jogo no campo eletromagnético. A simetria de Gauge está ligada a isso. Realmente, o fóton, então, ele tem apenas 2 graus de liberdade. O que a gente interpreta como fóton está completamente contido no ar. O φ é apenas um agente, vamos dizer assim, espectador. Ele é um espectador da propagação. Quem faz a propagação real, quem é o fóton real, ele está totalmente contido aqui. O φ pode ser eliminado pela transformação de Gauge. Ele pode escolher aquela função F, como eu mostrei para vocês, escolher de tal maneira que o φ seja zerado e a divergência de A seja zerada. Isso aqui é o chamado Gauge de Coulomb. Então, isso aqui nos mostra, vamos dizer assim, disseca, né? Isso é o de Coulomb, porque o de Coulomb não é só um divergente igual a zero, não? De Coulomb, ou de radiação, é um nome, eu não sei. Pode ser que tem livro que chama de Gauge de Coulomb, esse aqui, eu não sei, o Jackson chama o quê? Você tá com... Qual o livro que você anda estudando mais para a prova de elétron aí? Zangue. Hã? Zangue. Então, o que ele diz? Ele dá uma divergente de igual a zero. Só para o Gauge de Coulomb. E para o Gauge de radiação é que ele coloca aqui. Então, isso aqui, vamos seguir então. Esse aqui seria o Gauge. Eu chamo esse aqui de Gauge de Coulomb. Pode ser que esse aqui seja o Gauge de radiação.
Mas você pode fazer os dois igual, né? Pode fazer. Se o campo é livre, pode. Eu tinha mostrado nas primeiras aulas isso. Por que a gente pode zerar o φ e matar a divergência do A simultaneamente? Você parte do gate Coulomb, né, que é DDT do φ. Esse aqui é o gate Lorentz. Mas aí, se o campo é livre, você tem uma transformação de gate residual, uma função que a gente chama de função harmônica, aí você pode matar o φ e automaticamente a divergência de A igual a zero. Certo? Então esse é o gate, vamos chamar de gate de radiação, ou gate de Coulomb, dependendo do autor. Mas o que é importante é só que eu tenho um gate onde isso acontece. Então isso aqui morre e a física está aqui. Assim mesmo está apenas nessas duas componentes. O fóton realmente é transverso, é um grau de liberdade transversa à propagação. Então está aí a simetria de gate. O papel dela está todo em cima do lado. E então, o que a gente está observando aqui, que essa dependência, né, do gate, ela está completamente associada a esse A aí. E é esse A que está carregando a física do problema. Então, o que está em jogo aí por trás de tudo isso, por trás da simetria de gauge? A simetria de gauge ela é apenas, vamos colocar assim, ela é apenas um instrumento de algo muito mais sério, que é a representação do grupo de covariância nesse caso. A gente está falando do grupo de Lorentz, não estamos falando do grupo de Lorentz, a gente está falando do grupo de rotações, do grupo SO3. Então, o que está em jogo aí é que eu tenho um campo que carrega mais de um spin. Ele carrega, em princípio, mais de uma partícula. No princípio, se eu tenho as equações de campo, eu teria o φ A. A simetria de gauge, ela entra para me garantir que quem está se propagando é o A, não é o φ. Então, o φ é zero. Então, a simetria de gauge, ela é um adendo. O que é fundamental aí é a estrutura de campos que está por trás, né, do sinal eletromagnético. É essa estrutura aqui, uma estrutura mista. Eu tenho um spin zero, tenho um spin 1. Diferentemente do caso escalar, onde eu tenho um puro spin zero, ou do caso espitorial, onde eu tenho um puro spin meio. Aqui não, eu tenho dois objetos distintos do grupo de covariância descrevendo a mesma física. E eles estão acoplados por meio do campo elétrico. O campo elétrico mistura o φ com A. O campo magnético não, ele pega só o A. Mas o campo elétrico ele acopla o φ com A. No lagrangiano, né, aparece o termo de E ao quadrado que mistura o φ com A. Então, esse termo aqui, que é isso, essa é a questão fundamental. E agora, por trás disso, a simetria de gauge entra para me dizer, não, ó, esse campo carrega esses dois tipos de grau de liberdade. Mas a simetria de gauge, na verdade, está me dizendo que esse grau de liberdade aqui é supérfluo. A física está aqui. Esse cara aqui resiste a essa simetria, ele sobrevive a essa simetria. O A não é zero, mas a divergência de A é zero. Então, o A é um modo de propagação puramente transverso. Então, a simetria de gauge ela é algo mais secundário, que é fundamental aí a existência de mais módulos de propagação, mais módulos de spin dentro do mesmo sistema. Tem dois módulos de spin para descrever uma única física. E aí a simetria de gauge chega e diz, não, eu arrumo matando o φ e deixando o A passar. Então, na verdade, eu estou descrevendo a física de um spin 1. Então, o fóton é o spin 1. Então, a física que está em jogo aí é a propagação de uma partícula de massa nula e spin 1, que é o quantum da radiação eletromagnética. Então, a simetria de gauge, será que é ela a responsável por tudo, né? Quer dizer, não, talvez o que seja por trás de tudo seja esse mixing de spins que eu estou colocando aqui, e que a simetria de gauge é apenas um apêndice dentro dessa discussão. Então o problema pode ser com a existência de campos que propagam mais de um tipo de partícula. Então, aí é a questão que a gente coloca. Então esse problema é específico de Maxwell. Então, será que só Maxwell carrega esse tipo de questão? Claro que não, eu posso ter outros sistemas, deixa eu apagar isso aqui, a gente pode ter outros sistemas, a gente pode ter um outro exemplo onde nós carregamos a mesma coisa. Por exemplo, eu posso ter um outro sistema onde eu carrego um spin 0 e um spin 1. Mas, de repente, pode ser que nesse sistema a minha física se organize de tal maneira que eu mate esse spin 1 e deixe propagar só o spin 0. Então, eu poderia ter um sistema desse tipo. Também tem um sistema misto de spins aqui no fóton.
passa só o spin 1, mata o spin 0, a simetria de Gauge mata o spin 0. Sabe que eu conseguiria construir um sistema baseado nesse conjunto de campos aqui de partícula? Eu teria uma partícula escalar e uma partícula vetorial se propagando, mas tem uma simetria que me filtra o spin 1 e me deixa propagar o spin 0. Esse problema apareceria aí, é uma outra questão. Então o problema que a gente está colocando, a simetria de Gauge, ela é apenas vamos dizer assim, um objeto auxiliar dentro de uma questão mais fundamental. Então, vamos dizer, tanto em matéria condensada, ou em astrofísica, ou em física de partículas, não importa, em física nuclear, não importa qual seja a área da física. Se a gente for adotar uma descrição de campo, eu vou descrever uma situação por um conjunto de campos que tem uma certa dinâmica, a primeira coisa que eu vou ter que olhar é qual é o espectro, né? O que esses campos carregam, que tipos de spin eles carregam, que tipos de partículas eles podem descrever. Em seguida, será que todas elas seriam importantes para o sistema? Será que o sistema físico ele propaga todas as partículas que os campos descrevem ou não? Pode acontecer, é o caso de Marx. Marx é um protótipo muito bom para a gente entender isso. A física de Marx é a física do spin 1. O fóton tem spin 1, ninguém fala de um fóton de spin 0. Claro que existe, né? Na cosmologia, existem, ou mesmo na cosmologia, ou até mesmo em física de partículas, física além do modelo padrão, existe a possibilidade de vocês terem fótons escalares que se acoplam com a matéria escondida, né? Com a matéria escura, mas não estou nem indo nessa questão. Pegando um caso mais pragmático, que é o caso de Marx. Então, a gente tem um caso em que um campo fica apartado da física. Ele está lá, mas ele fica apartado da física. Por exemplo, se eu tivesse uma situação oposta àquela lá, será que o mesmo problema apareceria? Eu tenho dois spins para o mesmo problema, mas eu só tenho física para um dos spins. Será que tem alguma simetria que me marca, por exemplo, esse spin 1? Vamos olhar um caso, na verdade, aqui, por exemplo, né, a gente tem esse potencial e esse potencial. Então, tem dois potenciais escalares, é um potencial escalar e um potencial vetor. Aqui eu teria, de novo, alguma coisa que teria um caráter escalar e alguma coisa que teria um caráter vetorial. Vamos olhar essas equações aqui. Eu vou apagar as equações demais, mas todo mundo tem elas na cabeça. Vamos pegar a seguinte situação. Eu acho que eu já tinha até trabalhado em uma outra situação, no exemplo semelhante. Vamos supor que eu tenho um campo, um conjunto de equações que satisfaçam um conjunto de campos que satisfaçam essas equações aqui. A divergência de um campo é menos a derivada temporal do outro campo. Tipo uma equação de Faraday-Lenz. O rotacional desse campo aqui seria, vamos dizer assim, uma corrente, que é um rotacional. E esse campo aqui é um escalar. Então eu não posso tirar nem divergente nem rotacional. Então se eu tivesse o gradiente desse escalar aqui, ele pudesse ter alguma coisa como a derivada temporal desse vetor, mais uma outra corrente aqui. Vamos chamar essa corrente aqui, uma corrente J maiúsculo, vamos chamar essa corrente assim. Eu tenho duas correntes nesse problema. É um problema puramente de corrente vetorial, não tem cargas escalares, tem só corrente vetorial. Como esse problema, esse sistema aqui tem chance de sobrevivência? E o que esse sistema aqui estaria descrevendo para baixo? Deixa eu apagar isso aqui um instantinho. Vamos ver qual é a analogia máxima que nós podemos fazer com o Marx aqui. Por exemplo, suponhamos que a gente pegasse essa equação aqui e derivasse em relação ao tempo. Derivar essa equação aqui em relação ao tempo. Então, eu vou ter divergência. Estou só tentando construir um exemplo com vocês para a gente ver uma situação semelhante. Então, temos aqui, vamos tirar a derivada temporal dessa equação. Então, fica menos T2. T2, tudo bem. Quero propor, vamos ver, tem uma equação de onda para esses campos aí. Então, se eu tenho a divergência, tem o DDT do E, tá? Vamos supor que eu esteja momentaneamente no vácuo. Depois a gente coloca as correntes sistemas. Suponhamos que a gente tem um sistema desse tipo. Tem um campo vetorial e um campo escalar. Se organizam, né? Se eu tenho um vetor, o vetor ele precisa de uma divergência de um rotacional. Se eu tenho um gradiente, eu preciso só do gradiente dele. Se eu tenho um escalar, eu preciso só do gradiente. Então, só que eu estou fazendo uma coisa ao contrário. Ao invés da derivada temporal desse campo ser fonte para o rotacional, porque não pode ser, porque isso é um vetor e isso é um escalar, então esse cara aqui tem que ser fonte para a divergência do campo elétrico. O rotacional desse campo é zero.
E esse campo aqui, a fonte desse gradiente aqui, desse vetor, é a derivada temporal. Um sistema tipo Maxwell, né, com essas características aí. Então, em relação ao primeiro, vou pegar então dE dt é o gradiente. Então, aqui é a divergência do gradiente, que é o laplaciano. Então, isso aqui me dá um laplaciano de B, e aqui está me dando menos d2 dt2 do B. Então, eu gostaria de ter uma equação de onda, né? Fica direitinho, né? O sinal está trocado aí. Eu gostaria de ter uma equação de onda. Então, provavelmente, a gente gostaria, vamos ver se a gente colocasse aqui um sinal menos, né? Se a gente colocasse aqui um sinal menos, vamos ver se a coisa fica assim. Algo do tipo menos 1 sobre C2, vamos ver se assim melhora. Se eu colocasse menos 1 sobre C2 aqui fica menos 1 sobre C2, D2 dt2 de B, né? Opa, deixa eu voltar aqui a essa equação. Voltando a essa equação. Então, vamos fazer até uma outra coisa. Desculpa aqui um instantinho, só para a gente já resolver a questão de uma maneira mais simples. Vamos fazer o seguinte: vamos botar um parâmetro alfa aqui, um parâmetro beta aqui. E vamos organizar alfa e beta de tal maneira que esse sistema possa me dar a propagação de alguma onda, né, com velocidade, vamos dizer, velocidade C. Sistema tipo Mar. Vamos colocar. Então, a gente está modelando assim, bota um parâmetro alfa aqui, um beta aqui, e vê o que vai acontecer. Então, se eu derivar temporalmente essa equação aqui, vamos voltar aqui, vamos ver a divergência do dt igual a alfa, né, derivada temporal segundo do B. E aí eu volto agora nessa equação, a derivada temporal do E é 1 sobre beta. 1 sobre beta, laplaciano do B, igual a alfa, d2 do B. Então, teria uma equação desse tipo aqui, alfa beta, assim, alfa beta, d2 do B, menos laplaciano de B, igual a zero. Então, a gente teria a chance de ter uma equação tipo equação da Lambert para o campo B, se o alfa beta valer 1 sobre C2. Vamos colocar esse parâmetro alfa beta como sendo 1 sobre C2, a gente consegue ter uma equação legalzinha para o campo B. Vou apagar isso aqui agora. Vamos ver a mesma coisa para o E. O sistema é único, então ele deve estar propagando tudo de uma forma idêntica. Todo mundo tem que ter a velocidade 1 sobre C2. Vamos fazer a mesma equação agora para E. Vamos tirar a derivada temporal aqui. Então, vamos ter o gradiente do dB dt. E aqui nós vamos ter beta, d2 dt2, campo elétrico, né? Tipo elétricozinho. Então, quem é ddt do D aqui? ddt do D é gradiente da divergência, então até aqui gradiente da divergência do E. Então, dB dt é 1 sobre alfa. Então vai ter 1 sobre alfa aqui, que eu jogo para cá. Vai ficar alfa beta de novo. D2 dt2 do E. Só que o gradiente da divergência, se eu pegar o laplaciano, né, quer dizer, se eu pegar o rotacional do E, isso aqui é o gradiente da divergência menos o laplaciano. Vou pegar o rotacional do rotacional de um vetor, que é o gradiente da divergência menos o laplaciano. Só que esse campo aqui tem rotacional zero. Se o rotacional dele é zero, isso aqui é zero. Então, para um campo que tem rotacional zero, o gradiente da divergência é igual ao laplaciano. Então, esse cara aqui é igual ao laplaciano porque o rotacional do campo é zero. Então, esse aqui é o laplaciano do E. Então, de novo, a gente tem uma equação de onda, alfa beta d2 menos laplaciano. Então, se alfa beta vale 1 sobre C2, eu tenho uma equação de onda para o E e uma equação de onda para o D. Então, isso aqui foi fundamental nesse momento aqui. Assim. Então, eu teria alfa beta, posso jogar, né, 1 sobre C2 aonde eu quiser. O importante é que alfa beta, vamos deixar esse alfa e esse beta, mas eles têm dimensão. Quer dizer, o produto alfa beta, esses dois parâmetros têm que estar vinculados por essa condição. Muito bem. Agora vamos pensar o seguinte: se eu estou no vácuo, estou livre de as dependências, quer dizer, a fonte dos campos são derivadas temporais de outros campos. Se eu estiver num regime estacionário,
esse campo aqui, a divergência dele é zero. A divergência desse campo, ela só aparece por causa da derivada temporal do B. Então isso que diz que no limite estático, a gente poderia esperar que esse nosso campo E aqui fosse rotacional de algum tipo de potencial. Porque se eu pegar, como a gente faz com as equações de Marx, quando eu tenho, vamos pegar as equações de Marx no limite estático, né? Então a divergência, o rotacional do E é zero. Eletrostático e a divergência do E são as cargas externas. São as cargas, né? Então, no limite estático, isso me diz que o campo eletrostático ele é o gradiente de alguma coisa. É isso que me fixa o campo elétrico como um gradiente. Quando eu introduzo, e aí quando eu olho o campo magnético, a divergência do D é zero. Então, o fato do rotacional do S é zero, me diz que o E é menos gradiente de um escalar. E o fato do divergente de B ser zero, me diz que o B é o rotacional de um vetor. Aí, quando nós introduzimos a dependência temporal e a gente tira a equação de Faraday-Lenz, o rotacional do E passa a ser menos dB/dt. Então, aí eu sou obrigado a introduzir aqui, a modificar esse campo dessa forma. Ao passo que o campo B não precisa. Quando eu tiro o rotacional de B, a gente mantém o campo B como sendo rotacional já, e a equação fica automaticamente satisfeita, porque eu já incluí o A na definição do E. Então, a corrente de deslocamento já resolve todo o meu problema. Então, a gente está fazendo um exercício semelhante aqui. Se a gente olhar o limite estático, o limite estacionário, né? Então, vamos dizer assim, o limite eletrostático é pequeno, seria razoável ter o E como sendo o rotacional de alguma coisa. E o B também teria gradiente a zero, né? Então, vamos dizer, o B tem que ser um escalar. B tem que ser um escalar. Esse aqui, agora, passo a ter essa dependência, então, o divergente do rotacional é zero. Então, essa equação aqui só seria satisfeita, né, se eu tivesse alguma coisa que ddt do B que fosse ligado, por exemplo, a derivada temporal. Se esse B depender de algum potencial, como esse B aqui é um escalar, esse B aqui pode ser a divergência, sei lá, de um potencial, vou chamar que eu chamei de A, vamos chamar esse potencial aqui de Q. Então, com essa equação aqui, nós teríamos o divergente do rotacional igual a zero, e eu teria que modificar essa equação aqui, colocando aqui alguma coisa como sendo ddt de alfa, ddt do Q. Se eu pegar agora a divergente dessa equação, fica divergente de E, zero, mais alfa, divergente de Q, mas a divergente de Q é o B. Então fica alfa dB dt, alfa dB dt. Então essa equação aqui se torna uma identidade se nós acrescentarmos esse termo aqui no campo elétrico. O campo elétrico fica sendo dessa forma aqui. E o B aqui, essa equação aqui, é uma equação, se eu colocar agora uma corrente externa, vamos colocar depois. Agora essa equação aqui é a mesma coisa. Se eu colocar aqui o dE dt, eu vou estar produzindo aqui o rotacional, né? Eu vou estar produzindo essa equação aqui que ela vai me dar gradiente de B. Então, gradiente de B vai me dar gradiente do divergente de Q. Daí isso aqui. Desse lado aqui eu tenho beta ddt do E. Então, eu produziria aqui um rotacional de A e mais um alfa, né? O E mais beta alfa, mais alfa beta ddt do E. Então, eu produziria aqui um D2 dt2 do Q. Isso? Então, teria que produzir. Então, eu conseguiria ter essa equação aqui automaticamente satisfeita, porque essa equação aqui seria um vínculo, seria como uma Faraday-Lenz, e essas equações aqui seriam as equações onde eu colocaria as fontes. Então, eu não preciso amarrar os meus potenciais, é como no caso da eletromagnética. Nós não amarramos o potencial nem pelo Coulomb e nem com o Ampère-Marx. Nós amarramos os potenciais pelas equações que são o que a gente chama de identidade. Então, a identidade que a gente tem aqui é essa aqui. Essa equação aqui é uma equação que vai estar sujeita a corrente no potássio. Se a gente agora coloca correntes externas, então, eu colocaria uma corrente aqui, vou colocar aqui essa corrente, eu colocaria aqui uma corrente. São as correntes externas. Vou parar aqui. E aí, será que a gente teria leis de conservação? Por exemplo, quais são as leis de conservação aqui? Divergente disso igual a zero, divergente disso igual a zero. Então, essa corrente J, ela tem que satisfazer essa condição.
E se eu tirar rotacional aqui igual a zero, rotacional de J, rotacional de E, tá lá, rotacional de E é J. Então a gente teria aqui beta DDT desse J mais rotacional de J igual a zero. Então nós teríamos duas leis de conservação nesse caso. As duas correntes, elas têm que estar amarradas. Não tem uma equação de conservação só que nem no caso eletromagnético. A equação de continuidade é divergência de ρ, DDT do ρ e divergência do J. Aqui não, eu tenho duas correntes vetoriais e tem duas equações que expressam a conservação. Essa corrente aqui tem divergente zero, uma equação sem derivada temporal, não é uma equação de continuidade genuína, e essa aqui é uma equação de continuidade que relaciona a derivada temporal dessa corrente com o rotacional dessa corrente. Então, teria um sistema que poderia se apagar aqui, poderia ser formado assim. Então, a pergunta que a gente está se colocando é o que está por trás desse sistema aqui. Então, se a gente olhar, por exemplo, vamos tirar a solução de onda plana aqui. Então, vamos dizer que eu tivesse esse sistema aqui sendo satisfeito, vou pegar no vácuo. Vou colocar isso aqui. Então, vamos voltar para o vácuo. E vamos tirar a solução. Quer dizer, a gente viu que esses campos satisfazem a equação de onda, com alfa beta igual a 1 sobre C2. Então, se a gente pegasse aqui uma equação de onda, uma equação tipo onda plana, isso aqui me daria divergente de E. Então, isso aqui ficaria K escalar E igual a, tem um I aqui, né? Vamos dizer, a onda plana é IKX menos ômega T. Produziria um I aqui, mas aqui também produz um I, né? Que é menos I ômega T aqui. Então, aqui vai produzir menos alfa ômega B. Vou botar aqui o campo tem uma amplitude B0 e A0. E lembrando que a relação de dispersão é ômega 2, né, igual a K2C2. A relação de dispersão vem da equação de onda 1 sobre C2, D2 dt2, menos Laplaciano igual a zero. Então, ômega 2, né, igual a K2C2. Tá? Então, tem já aqui uma informação importante. Quer dizer, esse campo aqui está ligado a esse. Se eu souber o E e a direção de propagação, então a gente está vendo o seguinte: esse campo E, ele não é transverso, ele não é ortogonal à direção de propagação. Aqui sim ele é, ó. Caso zero. é zero. Você botou zero por quê? Porque eu estou dizendo que eu supondo que eu tenho uma solução de onda plana com amplitude é zero, tá certo? Algo desse tipo assim, por exemplo, seno de kx menos ômega, tá legal? Estou pegando. Então aqui eu teria k vetorial é zero igual a zero. Então, meu campo é zero, ele é longitudinal, que está na direção do movimento, ou oposto. E aqui eu teria k B. Estou botando assim porque eu estou jogando fora os i's e os sinais mínimos. Aqui eu teria um beta e aqui eu teria um ômega é zero. Então a gente vê o seguinte, ó, campo elétrico, o que a gente chamaria de campo elétrico, o campo E pequeno, ele está na direção de propagação. Ele é justamente alinhado com a direção de propagação. Então a onda é realmente longitudinal. Se a direção de propagação é essa aqui, o meu campo ele está oscilando nessa direção. E o meu B, simplesmente é esse, ele é um escalar, né, formado dessa maneira. Ele é a projeção, né, do campo ao longo da direção de movimento. Então, tá claro, então, que o sistema é um sistema longitudinal. E fica mais claro ainda. Esse é determinado por esse escalar. Então, essa radiação não é uma radiação vetorial, é uma radiação escalar. Com um escalar eu determino tudo. No caso eletromagnético, não. Ou eu sei que está no plano ortogonal, a direção de propagação. Quem sabe e sabe o K, tira o B. Mas o B também é um vetor. No caso dessa radiação, não. Um escalar determina tudo. Se eu souber o escalar B, eu sei a direção de propagação, então eu sei o E. Então esse vetor, ele na verdade, esse vetor aqui é o gradiente de um escalar. Então essa radiação, ela é uma radiação escalar. Esse campo, apesar de ter, ele é um campo escalar, então ele na verdade deve estar descrevendo onde quiser. Essa onda, o vetor é fictício. O vetor dela é simplesmente o gradiente de um escalar. A física dela está totalmente determinada por um escalar. Então, apesar de eu ter um campo vetorial e um campo escalar, diferentemente do fóton, quer dizer, no fóton a física está no vetor.
Porque ou eu elimino E, fico com E em função de B, ou eu fico com B em função de E, mas sempre sobra no final do dia um vetor. Ou seja, tudo está expresso pelo A. No final do dia, quem manda na onda eletromagnética é esse potencial aqui. Olha, realmente acho que muda. Nesse sistema aqui, que é um maxwell, vamos dizer, de uma certa maneira amputável, porque o B é um escalar, né? Então, nesse sistema aqui, eu tenho dois potenciais vetoriais. Nós chamamos um potencial vetorial A e um potencial vetorial Q. No entanto, com dois vetores, eu estou descrevendo um escalar. Ele é um sistema super dissimulado, né? Ele tem dois vetores, mas no fundo ele está descrevendo um escalar. Que é mais simples e parece mais complicado. Esse aqui tem um vetor e um escalar, mas ele descreve um vetor. Esse aqui tem dois vetores e ele descreve um escalar. Então, é uma onda nesse sentido, né? A gente tem essa questão. Então, agora, a pergunta é, deixa eu apagar isso aqui. Vou colocar assim. Então, nós temos essas equações de campo aqui. Então, eu vou deixar como tarefa para vocês. A tarefa fica assim. Para resolver, para ilustrar de novo, né? Esse problema aqui. A tarefa é essa aqui. Nós temos esse sistema de equações de campo aqui. Vou colocar agora aqui as fontes. Aqui. Fonte J. Uma fonte J aqui. Vou colocar assim. Então nós temos essas fontes. Aí temos esse sistema completo agora. E vamos dizer que então nós temos essas equações. Vamos dizer que os nossos campos, né? Que eu preciso de dois potenciais aqui. Eu tenho um potencial vetor A pequeno e tenho um potencial vetor Q. Então eu tenho um problema com dois potenciais vetores. Eu quero, no final de tudo, gerar essas equações de Maxwell. Eu vou fazer o seguinte aqui. Para evitar, eu vou botar de uma forma, deixa eu apagar isso aqui. Alfa, beta tem que ser 1 sobre C2. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, fazer como no caso eletromagnético, a gente coloca a velocidade da luz totalmente aqui naquilo que a gente teria corrente de deslocamento, e aqui a gente deixa VDD. Alfa beta tem que ser igual a 1 sobre C2. Então, se eu botei esse aqui positivo, esse aqui tem que ser positivo. Então, eu joguei todo o C2 aqui no beta, deixei o alfa igual a 1. Então, vamos dizer que a gente coloque esse sistema de equações de campo. E eu tenho dois potenciais de vetor. Então, nós já vimos que no limite, o limite estático ele é importante porque ele me diz quais são os potenciais. Então, no limite estático, a divergência do E é igual a zero. Então, eu vejo que o E deve ser o rotacional de alguma coisa. Então, tem que ter um potencial vetorial. Agora, esse campo V é um escalar. Se esse campo V é um escalar, ele deve ser também um rotacional divergente de alguma coisa. Então, nós temos dois vetores em jogo aqui. Vou colocar dessa forma assim. E aí eu vou propor uma densidade lagrangiana, como a gente fez no caso de Maxwell. Uma densidade lagrangiana que contemple todas as possibilidades. Nós poderíamos ter, por exemplo, um termo simétrico, aí a gente vai botar coeficientes e vai ajustar. Vamos dizer, eu teria um coeficiente, aqui eu já usei, já tirei o alfa e o beta daqui. Não, a gente poderia colocar alguma coisa do tipo alfa a ponto ao quadrado mais beta e ponto ao quadrado mais um gama, por exemplo, a ponto escalar que ponto. Poderia colocar os termos simétricos possíveis. Aqui vocês têm que observar o seguinte: as equações vão ser derivadas segundas do potencial. Então eu espero que o meu lagrangiano tenha derivadas primeiras ao quadrado. Tá? Não vou botar derivadas segundas do lagrangiano, derivadas primeiras ao quadrado, porque as equações são de segunda ordem. Então está aqui. Então a gente poderia propor esse termo cinético. Depois, é claro, eu posso propor um termo que vai ter alfa, beta, gama. Vou chamar agora um termo aqui, ρ, por exemplo. Ρ, eu poderia ter divergente de A. Um termo desse tipo. O A pode aparecer sob a forma de um rotacional também. Então, sigma rotacional de A. Alguma coisa assim. Eu não posso ter agora divergente, não, eu já tirei todas as possibilidades. Posso pegar a mesma coisa aqui
Posso botar aqui, por exemplo, um rolinha divergente de Q, mais um sigma linha rotacional do Q. Também, ao quadrado. Então, estou colocando todas as possibilidades como a gente fez no caso de Maxwell. Os possíveis termos cinéticos. E daí a gente vai, pelo princípio variacional, tirar a equação de onda, a equação de campo para A, a equação de onda de campo para aqui, e vai ver se consegue reproduzir essas equações aqui. Isso aí vai fixar, inclusive, os campos em função dos potenciais. Tá? Então a gente tem essas possibilidades aqui. Depois eu poderia ter alguma coisa que misturasse. Por exemplo, nada me impede de ter alguma coisa do tipo alfa, beta, gama, delta, botar um epsilon aparece no eptímetro, o delta aparece na variação. Vamos botar aqui um parâmetro zeta, por exemplo, eu poderia ter alguma coisa do tipo rotacional de A, escalar, rotacional de Q. E aparecer um termo desse tipo. Como poderia aparecer um termo do tipo zeta linha, divergência de A, divergência de Q. Vamos colocar, vamos colocar termos novos aqui, por exemplo, zeta, para colocar aqui parâmetro eta, por exemplo, um eta rotacional, ou vou botar assim, aponto a vetor. Aponto escalar, por exemplo, isso aqui é um vetor, então tem que pegar o rotacional de Q, por exemplo, algo desse tipo. Mais um eta linha, ponto, escalar, rotacional. Bom, e eventualmente até outros termos que vocês possam imaginar. Nós estamos pensando em fazer o seguinte: colocar o lagrangiano bilinear mais geral possível, que seja linear nas derivadas, só contenha termos de derivadas primeiro ponto. Segundo, ele tem que ser um escalar. Então, a gente tem que sempre fazer, cada termo tem que ser composto de tal maneira que no final do dia não sobre índice. Então, por exemplo, isso aqui é um rotacional, isso aqui é um rotacional, isso aqui é uma derivada temporal de um vetor, produto escalar com rotacional. Vamos colocar todas essas. Pode ser que eu tenha faltado até com mais algum termo aí, mas vamos dizer, vamos colocar todas as possibilidades de termos quadráticos, termos que têm no máximo 2 potenciais, todos os termos são quadráticos nos potenciais. Todos os termos têm só derivadas primeiras, tanto no tempo quanto espaciais. Todos os termos têm que ser escalares. Então tá, eu vou colocar essa composição mais geral possível. A gente fez no caso do mar. No caso do mar, se não lembro bem no início do curso, a gente tinha 10 parâmetros, me parece. E aí a gente, com esses 10 parâmetros, a gente conseguiu ver que para chegar nas equações de Maxwell, a gente tinha que zerar vários deles e havia relações entre os parâmetros. E aí a gente, olhando as equações de Maxwell e querendo que o nosso lagrangiano reproduzisse as equações de Maxwell, a gente fechou o lagrangiano e deu um meio de A2 menos C2 V2. É o que vocês vão ter que fazer aqui. Então vão ter que, quer dizer, eu acho que a gente pode ter varrido todos os termos possíveis, mas eventualmente aqui já tem quantos? Alfa, beta, gama, ou sigma, linha, sigma, linha, zeta, zeta linha, eta linha. Já tem 11, já passou de Maxwell já. Mas eventualmente tem mais algum que vocês com criatividade podem buscar. E aí organizam o lagrangiano mais geral, todas essas características, quadráticos nos campos, derivadas primeiras apenas, invariante de rotacional, invariante de rotação, escalar de rotação, e aí tem o lagrangiano mais geral. Faz a variação em relação ao A, ganha a equação de campo. Faz uma variação em relação ao Q, ganha uma equação de campo. Aí vocês vão ter divergência de alguma coisa igual a DDT de alguma coisa. Vocês vão interpretar o E e o B. Rotacional, né? Eles vão ver quais são as equações. Provavelmente, né, o que a gente sabe do princípio variacional? Sabe que o princípio variacional reproduz as equações com fontes. Então, provavelmente a gente vai ter uma equação para o rotacional de E e uma equação para o gradiente de B. Uma vez que eu identificar o E e eu identificar esse B, essa equação aqui deve ser um check. Ela deve sair como uma identidade. Então, o princípio variacional, né, ele me dá as equações com fontes. Como lá no caso de Maxwell, ele me dá o divergente de E e me dá o rotacional de B. Então, quando eu fizer a variação em relação a A,
e fizer a variação em relação aqui, eu devo estar tirando essas duas equações aqui. E aí, com essas duas equações, eu fixo E e B em função dos potenciais. Fixando E e B em função dos potenciais, essa equação tem que ser satisfeita. Então, eu resolvo o problema. E aí, quando nós tivermos quem são E e B em função dos potenciais, a gente sabe quais são os simetrias. Por exemplo, se eu tiver aqui E, vamos colocar aqui. Então, E seria, por exemplo, rotacional. Seria o gradiente, não, aqui é rotacional de E igual a zero, então seria o gradiente de alguma coisa. Então seria o DD, então seria vai ser o gradiente rotacional de um vetor, por exemplo, rotacional de A, só para ter uma ideia, mais do DT do que. Digamos que eu tiro o E dessa forma. E o meu B seria, por exemplo, a divergência do que? Vamos ver se essa equação bate com a primeira. Divergência de A, divergência de rotacional é igual a zero, então é DDT para a divergência de Q. E o segundo termo, DDT para a divergência de Q. Então, tá legal. Então, por exemplo, essas duas equações aqui, elas batem exatamente com isso aqui. Então, provavelmente, nós vamos ter dessas equações de campo aqui, quando a gente variar ou fizer um princípio variacional, a gente deve identificar esses objetos aqui nessas duas equações. Aí a pergunta é, qual é a simetria que eu tenho aqui? Então, se eu tiver, então a tarefa está clara agora. Chegar aos campos E e B em função desses dois potenciais. Se eu chego, por exemplo, a essa expressão, quais são as simetrias que o E e o B têm em função do A e do Q? Por exemplo, aqui, se eu jogar a linha igual a A mais o gradiente de uma função f. Então aqui o rotacional desse gradiente aqui é zero, né? Então f é rotacional. E aqui eu teria, ou então se eu jogar aqui é o seguinte, ó, vou botar aqui, botaria o contrário, botaria aqui DDT, botaria aqui o rotacional, por exemplo, esse aqui seria o rotacional de uma função vetorial f, e aqui menos o DDT de uma função f. Por exemplo, essa simetria, essa transformação que seria a simetria dessa equação, se eu colocar aqui rotacional a linha vai ser rotacional de A, tá? Aqui. Aí vai produzir o rotacional de F. Vai produzir o rotacional desse ADT aqui, tá? Então não deveria ser colocar aqui. Que linha? Deixa eu fazer essa transformação. Deveria ser isso, deixa eu marcar isso aqui. DDT. Então, essa transformação aqui, se eu colocar aqui linha igual aqui, mais o rotacional de um certo jeito. Vamos pensar essas duas transformações aqui, o que elas têm a ver com esse cara? Se eu pegar o rotacional dessa rotacional de A, rotacional de A aqui, vai produzir aqui um rotacional de dF/dt. E aqui vai produzir um DDT, né? Não teria que ser um F aqui. Cancela, né? Eu poderia ter essa situação aqui, quer dizer, essa transformação aqui deixa esse campo invariante, mas não deixa esse. Porque aqui eu tenho divergência, agora eu tenho uma outra transformação separada, que seria essa transformação. O A' igual a A, e o Q' igual aqui, mais rotacional de um certo vetor G. Aí sim, essa transformação aqui deixa, será que deixa a linha igual a A? Então, mas aí